Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira, finalizando essa semana juntos para meditar na Palavra de Deus e orar por nossas famílias. Sim, hoje vamos finalizar também a leitura dos escritos do profeta Jeremias. Nós lemos com vocês todos os capítulos do livro do profeta Jeremias e nessa semana também lemos as chamadas Lamentações de Jeremias. E a nossa pergunta para você hoje é: sobre o que você tem lamentado nesses dias? E como eu e a Rafa podemos orar por você e pela sua família nesse dia? Nós queremos compartilhar com você dois curtos textos, Lamentações capítulo 4 e Lamentações 5. Lamentações 5 é mais uma oração em que o profeta conclui o seu livro das Lamentações apresentando a Deus a sua causa e apoiando a sua esperança no fato de que Deus é eterno, Ele é fiel e Ele tem cuidado de nós. Então queremos meditar nesse texto tão lindo e ao final dessa leitura nós queremos também orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então vamos pedir para o Senhor abençoar esse tempo que nós temos aqui juntos, que é tão breve, mas faz tanta diferença nós meditarmos e recebermos das verdades do Senhor, da esperança que há na palavra de Deus, mesmo em tempos difíceis, como nós vimos o povo de Israel passando, o juízo de Deus, Deus ainda continua sendo bom e as misericórdias dele se renovam a cada manhã, assim como nós lemos ontem. Exato. Vamos orar então. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, que o Senhor é um Pai de amor. Ainda quando o Senhor é justo, o Senhor é duro, o Senhor continua nos amando e o Senhor quer nos ver, Pai, com um coração arrependido, um coração rendido, um coração que confia em quem o Senhor é. Então eu peço, Senhor, ajuda-nos a ver o Senhor em todos os detalhes da nossa vida e ver a tua mão poderosa, a tua bondade e a tua fidelidade. Fala conosco. Obrigado por mais uma conclusão do livro, Pai, de Lamentações. Nós apresentamos a Ti todo esse dia, apresentamos a Ti esse final de semana que há de vir e pedimos a Tua bênção para esse tempo devocional. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Acompanhe conosco então essa conclusão da leitura de Lamentações. Nós vimos nessa semana como Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias em um momento de extrema tristeza, quando a cidade de Jerusalém havia sido atacada pelos babilônios, o seu povo foi levado cativo para uma terra distante, aqueles que não foram mortos pela fome ou pela espada foram levados como cativos para a Babilônia. E Jeremias escreve então de forma simétrica e tão bela, em 5 capítulos, esse livro chamado Lamentações. O terceiro capítulo, bem no meio do livro, tem um ápice da sua mensagem, mostrando a verdadeira esperança, mostrando a sabedoria que há em meio a momentos de lamento, que estão relatados nos capítulos 1 e 2, e vamos ver hoje nos capítulos 4 e 5. Cada um desses capítulos, 1, 2, 3 até o 4, tem para cada letra do alfabeto hebraico uma estrofe, como belos poemas. Apenas o capítulo 5, que não inicia na ordem alfabética, de acordo com as letras hebraicas, mas ela também tem 22 versos, como se referisse um verso para cada letra do alfabeto da palavra de Deus. E nós vamos ver hoje como o profeta ainda lamenta no capítulo 4, porque a situação era triste. Ele reconhece, mesmo depois do capítulo 3, quando ele glorifica a Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade, o profeta volta à realidade de que a situação deles ainda era triste. Seus olhos estavam cansados de chorar, de derramar lágrimas. E ele conclui no capítulo 5, apresentando a Deus a sua oração. Então nós vamos ler esses dois capítulos, concluindo Lamentações, com os capítulos 4 e 5, e ao final queremos também apresentar a Deus a nossa oração, aquilo que você tem como lamento, como tristeza, como algo que você deseja ver diferente. Eu e a Rafa queremos orar em concordância com você. Amém. Então vamos ler Lamentações 4. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas quinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam o seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro,
obras das mãos de um oleiro. Observe para você que tem acompanhado a leitura conosco que cada palavra, cada verso que Jeremias escreve, como aqui, quando ele fala do vaso de barro na mão do oleiro, nós lemos a história do profeta Jeremias. Por 2 vezes ele foi a uma casa do oleiro, ele observou como o oleiro moldava o vaso e quando pela primeira vez aquele vaso se quebrou, o oleiro tomou o vaso em suas mãos e o fez novamente. Depois, pela segunda vez, o vaso já estava pronto e Deus mandou o profeta comprar um vaso de barro e mandou que ele quebrasse aquele vaso já pronto. E uma vez que aquele vaso foi despedaçado pelo profeta, o Senhor lhe disse: assim como esse vaso agora não pode mais ser restaurado, assim eu não posso mais abençoar e tolerar o orgulho, a idolatria, o erro do meu povo. Então observe que cada palavra, talvez até mesmo elementos que nós não identificamos aqui, mas cada verso e cada ilustração na poesia escrita pelo profeta Jeremias tem um significado profundo, profético e que o profeta viveu entendendo realidades da parte do Senhor. Verso 3. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração, é como avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer iguarias passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior do que a de Sodoma, que foi destruída em um instante sem que ninguém a socorresse. Os seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite. Tinham o corpo mais rosado do que rubis, e a sua aparência lembrava safiras. Mas agora estão mais negros do que o carvão. Não são reconhecidos nas ruas. A sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, parece madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morrem com fome. Tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam os seus próprios filhos, que se tornaram a sua comida quando o meu povo foi destruído. Isso literalmente aconteceu tanto no norte de Israel durante o reinado de Acabe, quanto no sul, na região de Judá, durante o reinado dos últimos líderes de Judá, antes da ida para o exílio na Babilônia. Uma situação de extrema miséria e tristeza para o povo de Deus. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Isso aconteceu por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes, os quais derramaram o sangue dos justos no meio da cidade. Hoje eles vagueiam cegamente pelas ruas, tão sujos de sangue estão que ninguém ousa tocar nas suas vestes. Assim como o povo judeu não permitia os estrangeiros entrarem nos seus lugares sagrados, não podiam tocar aquilo que eles chamavam de impuro, agora eles mesmos estão sendo considerados impuros e as pessoas não queriam nem chegar perto deles. Vocês estão imundos, o povo grita para eles. Afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou e já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Os nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. Das nossas torres ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, nem podíamos caminhar pelas ruas. O nosso fim estava próximo, os nossos dias estavam contados, o nosso fim já havia chegado. Os nossos perseguidores eram mais velozes que as águias do céu. Perseguiam-nos sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado nas suas armadilhas. E nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, filha de Edom, você que vive na terra de Uz.
mas você também será servido o cálice. Você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Ó filha de Sião, uma alusão aqui à cidade de Jerusalém e ao povo de Deus. O seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio, mas você, ó filha de Edom, falando dos povos ao redor, que eram hostis ao povo de Deus e ao propósito do reino de Deus na terra. Mas você, ó filha de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Esse capítulo 4, então, tem para cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico uma estrofe ou um verso lamentando ainda a situação triste do povo de Deus. E vamos concluir com a leitura de Lamentações, capítulo 5, que também tem 22 versos, apesar de não iniciarem com as letras em ordem alfabética, mas ele apresenta ao Senhor, encerrando o seu lamento, um momento de oração, lembrando que as coisas são diferentes antes e depois de nós orarmos. Amém. O profeta olha para o Senhor em momentos de sofrimentos extremos, como nós vemos, por exemplo, no livro de Jó. O que pode nos consolar mais no momento de dificuldade a não ser pensar ou relembrarmos o fato de que o nosso sofrimento é passageiro, mas Deus é eterno. A sua fidelidade se estende de geração em geração. Ele é sempre bom e Ele está sempre cuidando de nós. Vamos concluir então com Lamentações, capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Vê e olha a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue aos estranhos e as nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, as nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos. A nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemo-nos ao Egito e à Síria para conseguir pão. Os nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. A nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres foram violentadas em Sião e as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados pelas mãos, não se mostra nenhum respeito aos idosos. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem à porta da cidade, os jovens cessaram a sua música. A alegria fugiu do nosso coração e as nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, o nosso coração se desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o Monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. O teu trono permanece de geração em geração. Por que então te esquecerias para sempre de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Faz-nos voltar para ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente, e a tua ira contra nós não tenha limite. Nós queremos orar por você agora. O que tem sido lamento na sua vida? O que tem sido um momento ou motivo de tristeza, a ponto de ou seus olhos já terem secado, como diz aqui no final do capítulo 5, ou de seus olhos serem como um rio de lágrimas e você já está cansado de chorar, cansado de esperar. Parece que Deus não está ouvindo a sua oração, parece que você nunca vai receber a resposta que você pede a Deus, mesmo em oração, mesmo confiando nele. Vamos juntos colocar nossos corações diante do Senhor e apresentar juntos o nosso clamor. É verdade que o nosso sofrimento é sempre passageiro. Por mais difícil que seja enxergar isso no momento em que nós estamos no meio da crise, no meio da dificuldade, todo sofrimento é passageiro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, ou seja, ele tem um limite, mas a alegria irrompe pela manhã. Essa é a promessa do Deus que é eterno, que é fiel e que cuida de cada um de nós. Amém. Como nós podemos orar pela sua vida e pela sua família?
Coloque diante do Senhor os nomes que vêm à sua mente agora, as causas. Eu e a Rafa queremos orar com você. Amém. Orar por gente, vou começar e eu encerro. Pode ser. Obrigado, Pai, muito obrigada. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos ouve, que olha para nós e que cuida de nós. Nós queremos, Pai, diante de Ti, colocar as nossas vidas, nossas famílias, tudo que nós somos, Pai, diante de Ti. Ajuda-nos, dai-nos, Pai, olhos para ver, ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem, Pai, os Teus direcionamentos, aquilo que o Senhor tem nos alertado, aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Perdoa, Pai, todo o nosso orgulho, perdoa de todas as vezes que nós agimos não olhando para Ti, mas olhando para as circunstâncias, olhando, Pai, para as pessoas, tentando agradar as pessoas, Pai, sem pensar se isso agrada a Ti. Nós queremos pedir a Tua misericórdia, ajuda-nos, Pai, a não estarmos perdidos no meio da multidão, ajuda-nos, Pai, a não nos conformar com os valores, com as atitudes, com as ações deste mundo, mas sermos transformados pelo Senhor dia após dia, transformados pela Tua palavra e cumprir, Pai, assim os propósitos, Senhor, que o Senhor tem sobre a nossa família. Eu quero agora colocar diante de Ti, Pai, cada pessoa que tem passado por um momento difícil, um momento de necessidade, um momento parece que onde não há esperança, não há luz, não há, Pai, caminho que vai resolver ou trazer, Pai, uma solução por esse problema. E eu coloco diante de Ti, que é o Senhor dos Senhores, o Deus, Pai, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Eu coloco cada uma dessas situações e peço, Pai, com a Tua grande misericórdia, com Teu grande amor, vem, Senhor, restaurando, vem, Senhor, renovando, vem dando uma nova oportunidade, Pai, na vida dessa pessoa, trazendo a cura necessária, trazendo a reconciliação, trazendo a provisão, trazendo, Pai, o que é necessário para que esse problema possa, e que essa pessoa possa ver, Pai, que durante essa dificuldade o Senhor veio trazendo, Pai, consolo, veio trazendo, Pai, meios para que essa pessoa possa caminhar fora dessa situação. Obrigado por aqueles, Pai, que agora podem olhar para trás também e ver, Pai, Senhor, uma solução completa, resolvida, um problema, Pai, que se passou, mesmo que possa ter sido em curta duração ou em longa duração, e hoje em dia pode dar graças ao Senhor pela Tua fidelidade, pelo Senhor ter cuidado no momento de dificuldade. Obrigada, Senhor, eu também Te louvo e Te agradeço por isso, porque nós sabemos que o nosso choro, como o Tiago disse, dura uma noite, mas a Tua alegria, Pai, irrompe pela manhã. Então traga a alegria do Senhor sobre aqueles que estão chorando nesse dia, chorando por seus filhos, chorando por seus netos, chorando pelo seu casamento, chorando seja por qual, Senhor, causa que for. Que o Senhor, Pai, possa enxugar, o Senhor que diz também na Tua palavra que o Senhor enxuga todas as nossas lágrimas, possa enxugar essas lágrimas, Pai, e romper, Pai, da alegria que vem de Ti, da restauração, do remanescente, da nova vida, da nova oportunidade que o Senhor tem sobre essa pessoa e essa família. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos e entregamos, Pai, as nossas vidas, nossas famílias, nossas necessidades diante de Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós, Pai, e ouve o nosso clamor, ouve o nosso lamento, ouve o nosso clamor, ouve a nossa necessidade. O Senhor, Pai, é um Deus que ouve, Pai, as nossas orações. Sei que muitas vezes parece não ser respondida da forma que nós queremos, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre ouve, e o Senhor, Pai, que sabe além de nós, que os Teus planos são mais superiores e maiores do que o nosso, irá, Pai, mostrar o caminho que devemos seguir. Nós colocamos a nossa confiança em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém, obrigado Pai. pelas misericórdias do Senhor, que se renovam sobre nós a cada nova manhã. Obrigado pela Tua palavra, que é uma luz para o nosso caminho, uma lâmpada para os nossos pés. Sim, o Senhor Pai. e o Teu Espírito guardem essas palavras nas quais meditamos nessas últimas semanas, aprendendo tanto, sendo inspirados pelo Teu Espírito através dos escritos do profeta Jeremias. Guarde essas palavras nas nossas mentes, para que nós possamos nos lembrar dela, mas também em nossos corações, para que possamos vivê-la, praticá-las e compartilhá-las
também essas verdades com muitos ao nosso redor. Dedicamos ao Senhor essa leitura que encerramos hoje e abençoamos essa pessoa que ora conosco. Abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família, debaixo da cobertura do precioso sangue de Jesus. Debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, declaramos paz, declaramos a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Amém, Pai, sobre a sua vida, sua família, tudo aquilo que toma o seu nome. Nós oramos, Pai, e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um final de semana muito abençoado. Sim. Deus abençoe. Shabbat Shalom, irmã Lucy. Amém. Irmã Lúcia, Deus abençoe seu final de semana, da sua família, em nome de Jesus. Seja. E um abraço e um beijo para todos vocês, né, que estão aí conosco. Por participarem conosco, obrigado por compartilhar essa ministração, essa meditação com alguém de quem você se lembra agora. Talvez alguém que está passando um momento de extrema crise, de dificuldade. A palavra de Deus é o que mais pode gerar fé no nosso espírito e nos abençoar, nos lembrando da fidelidade, da eternidade de Deus diante da temporariedade, da brevidade do nosso sofrimento. Nós amamos vocês, Deus os abençoe muito. Um abração. Ótimo